Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 40 do Saída de Emergência. Eu sou o Maurício Santos e junto com o Daniel Amorim vou conduzi-los no bate-papo de hoje. São os sims e os nãos que você disse, os caminhos que você escolheu ou recusou que te trouxeram até aqui. Estudos e teorias apontam duas vertentes. De um lado, acreditam que dizer sim para a vida abrem-se os caminhos e portas para conquistas e oportunidades. De outro, queremos normalizar o não. Por isso, pode se tornar um problema, sobrecarregando a sua rotina e prejudicando o seu foco. Se você já passou por alguma situação em que não soube dizer não, essa conversa poderá nos ajudar a procurar um equilíbrio. E hoje tenho em minha cabine uma entusiasta desse assunto. Lara Moreira, seja bem-vinda. Sabemos que está aqui porque não soube dizer não. Então, fale um pouco de você e como se identifica com esse assunto. É isso mesmo, Mal. Obrigada pelo convite. Olá para todo mundo. E realmente eu sou uma das pessoas que tenho dificuldade em dizer não. Olha aí. E assim, eu trabalho no turismo já há 28 anos, né? E a parte que eu mais gosto de dentro do turismo é o departamento de eventos e o departamento emergencial. Em eventos eu trabalhei durante uns 3 anos, mais ou menos. Fiz a Copa do Mundo de 98, quer dizer, fiz a Copa do Mundo não, né? Como assim, você jogou? Eu joguei, menino. Por isso que a gente perdeu. Mas eu ganhei o bolão, isso que importa. Isso que importa. Mas, enfim, e foi um desafio, assim, super gigante para mim, porque pelo meu lado de não saber falar não, eu estava na equipe de eventos na época há um mês. Então, o que eu fazia era alocação de sala de pequenos eventos. E aí, o que aconteceu? A pessoa que era responsável por toda a parte da Copa, na época, pediu demissão. Isso faltando o quê? 30 dias para o início, né? Para entregar tudo. Então, tinha muita coisa ainda para ser feita, né? A pessoa recebeu uma proposta melhor, foi embora, largou. O segundo da hierarquia também acabou indo junto com a pessoa e ficou sem ninguém no departamento, assim, tipo, responsável para poder fazer. Aí eles viraram para quem tinha menos trabalho na época dentro do departamento, falou, olha, temos uma super oportunidade para você, então toma aqui, a Copa fica com você. Eu falei, que legal, que bom, mas quem vai me ajudar? Tipo, ninguém. Então, como já estava no final, eu achei que tivesse tudo bem organizado, né? E aí eu fui descobrir que tinha passageiros que tinha pagado executiva, que ainda não tinha a reserva, que não tinha lugar no voo. E foi assim 30 dias que eu quase enlouqueci. E aí eles falaram, não, peraí, vamos colocar 2 pessoas para te ajudar. Fiquei feliz. Eram 2 estagiárias que, judiação, elas estavam lá para aprender. E eu não tinha condição de ensinar. Então, foi um período, assim, muito, muito estressante. Eu não soube falar não quando eu fui convidada. Eu não soube falar não durante o processo. E, enfim, deu certo, consegui fazer. Mas eu entrava na agência, tipo, 8 da manhã e saía de lá às 4 da manhã. E foi assim durante 30 dias. Então, no final da Copa, eu só queria que realmente a Copa acabasse, para eu poder dormir, tentar descansar e fazer voltar a ter vida, né? Que eu entrei totalmente de cabeça nisso. E depois disso, eu fui para outros lugares, fui fazer outras coisas, e aí entrei em emergencial e fiquei 5 anos consecutivos em emergencial e voltei para o corporativo de novo,
mas aí fica na veia, né? Aí depois eu consegui ir para eventos de novo, fui trabalhar na T4F, que também é muita loucura. E aí veio a Madonna e eu deixei de ser fã da Madonna, porque também foi outra coisa. Eu também não soube dizer não. E o evento, assim, o show dela foi uma coisa muito, muito grande e deu pane em telefonia, deu pane nas vendas dos ingressos online. E, tipo, o meu ramal era um dos únicos que funcionava, eu não sei o porquê, cargas d'água, mas enfim. E também foi a mesma loucura, tipo, de chegar cedo, não ter hora para sair. E isso era lá na Vila Olímpia. Eu moro na Zona Leste, então só o trajeto para chegar é quase 2 horas para ir, quase 2 horas para voltar. Então, assim, foi estafante demais. E se eu tivesse essa coisa de saber conhecer o meu limite, né, e não absorver totalmente o sim, eu não teria me desgastado tanto, né? Porque é uma... Desculpa, pode falar, Daniel. Não, não, por favor, deixa eu concluir. Muitas vezes a gente, principalmente no lado profissional, a gente fala, não, eu vou abraçar porque isso vai fazer com que eu decole, com que a minha carreira decole. Mas você dizer muito sim, muitas vezes pode fazer você afundar a sua carreira, porque nem sempre você vai conseguir entregar o que é esperado de você, e você vai ter um acúmulo de função e vai fazer tudo mais ou menos. Né? Ao passo, se você tiver 3 coisas, falar 2 sim, você consegue entregar bem os 2 sim, e o terceiro deixa para uma outra pessoa que vá realmente conseguir. Né? Ou se você consegue entregar tudo com prazo, com perfeição, muitas vezes você não vai entregar o seu melhor para você mesmo. Né? Você vai, que foi o que aconteceu comigo. Eu consegui entregar, mas eu estava exausta. Eu estava, assim, a ponto de precisar parar realmente, porque a saúde física ficou comprometida. Legal, Lara. Até antes da gente já seguir esse fluxo de informação, desculpa, que você está trazendo, que é bem isso que a gente quer conversar com todos os nossos ouvintes, eu queria que você explicasse um pouquinho até do seu perfil de estudo, né, do que você busca, o que vem a ser esses termos de Zen Shiatsu, Doin, Tuiná, Reiki, a medicina tradicional chinesa, até para que as pessoas entendam um pouquinho mais quem é a Lara e o que a Lara quer propor aqui nesse bate-papo. Perfeito. Bem bacana. E você até pode corrigir aí, viu? Não sei se eu falei tudo corretamente, né? Tem outras coisas aqui. Auriculoterapia, cromoterapia. Auriculoterapia. Exato. Explica pra gente um pouquinho de todos esses conceitos, de como eles te ajudam no dia a dia, do porquê que você decidiu seguir esses estudos. Então, eu decidi seguir esses estudos justamente, eu comecei a estudar em 2018, com exceção da cromoterapia, que a cromoterapia eu já estudo desde que eu sou adolescente, né, porque a minha primeira formação é em decoração. Então, para você se tornar decoradora, você tem que ter um estudo de cores muito forte na sua mente. Né? Então, você tem que saber muito bem o que cada cor representa, o que cada cor proporciona emocionalmente para cada pessoa. Então, a minha grande paixão é a cromoterapia. E aí eu acabei entrando no turismo, nunca mais saí do turismo, mas essas outras coisas que eu gosto, né, aromaterapia, por exemplo, eu sempre usei muito aromaterapia, mas não na parte clínica, eu sempre usava muito na parte energética, e isso já veio também desde adolescente, né, então tem aromas que me faz me sentir muito bem, eu não sabia o porquê, mas me sentia muito bem, então eu fazia muito banho de canela, de cravo, alecrim, né, porque o aroma dessas especiarias
me trazia um conforto que eu não entendia, mas que me ajudava. Em 2018, eu comecei realmente a entrar na área das terapias e fui estudar mais a fundo a cromoterapia, aí por um outro lado, né, uma visão clínica, realmente. Antes eu entendia o efeito emocional que a cor traz para a gente. E aí eu fui aprender os efeitos físicos da cor. Tem vários estudos com relação a isso. E depois, na sequência, eu fui fazer Reiki, que é uma imposição de mãos, na verdade, né? Então, a gente transmite a energia através das mãos, e isso pode ser feito tanto presencialmente quanto online. Quando eu estava com o trabalho com vocês de respirar, né, o projeto Respirar, na equipe do emergencial, às vezes, ao invés de fazer o respirar, eu fazia um reiki online com cromoterapia para eles. Porque como eles escutaram, né, eles passaram todo o tempo que eu estava estudando, eles estavam ali comigo, acompanhando, então eles escutavam eu falar demais sobre essas coisas, então ficava mais fácil eu fazer para eles, né, do que para a equipe inteira da Copa Pastor que não conhece tanto, né, essas partes. E eu fui estudar isso justamente porque eu tenho uma mente muito agitada, eu falo demais, né, quase não deu para perceber. Então, assim, eu sempre vivi num estado emocional exaustivo, sabe? E isso a gente não percebe quando a gente tem essa característica. Então, essa exaustão mental e emocional me levou para o lado da terapia. Então, eu fui aprender para eu melhorar e para poder ajudar a minha mãe, que assim, ela tem pavor de médico. Então, na verdade, o seu interesse pelas terapias não foi trabalhar ou ser uma profissional, foi, na verdade, uma autoajuda. Exato. Só que está me levando para o lado profissional. Legal, ele vai surgindo oportunidades, porque a gente vai te mostrando interesses, né? Você vai aprofundando, que legal. Exatamente. E você aí acha eu comecei a estudar tudo isso. Legal. E você acha que isso já dá para fazer uma correlação com o dizer sim, por exemplo? Muito. Muito. Em que sentido? Aonde que você se entendeu aí que nesse processo, talvez, você pode mudar a trajetória aí? Porque deu para perceber também que você gosta de adrenalina, né? Tocar um evento de Copa, tocar um evento de Madonna, trabalhar emergencial de agência. Então, você gosta desse dinamismo, dessa pulsação. E aí você vem com a terapia para te ajudar, talvez, a controlar toda, não sei se é ansiedade, depois você pode comentar, mas colocar um pouco mais de calma, fazer você se entender um pouco mais, e aí surge uma outra oportunidade. E agora? Dizer sim ou dizer não? Como fazer essa transição? Sair de um campo que você tem domínio para um campo novo? Pois é, isso é uma coisa bem, bem complicada. Mas eu estou levando os dois muito bem até o momento. Por quê? Como eu trabalho à noite, eu tenho o dia inteiro tranquilo e que eu aplico as terapias, né? Então, à noite, quando eu chego para trabalhar, eu já consigo estar mais calma, porque eu já fiz já atendi algumas pessoas, ou com a parte de aroma, ou com o Zen Shiatsu. Você até questionou o que é o Zen Shiatsu. O Shiatsu, ele é uma técnica japonesa que você faz a massagem, é uma pressão que você faz em pontos específicos, então você usa muita força, né, para poder liberar a energia daquele local. Com isso, diminui a dor da pessoa, né, isso. E o Zen Shiatsu, você faz essas pressões, só que você não usa tanta força, porque você usa mais alongamentos. Então, você vai usar todo o meridiano das pessoas para poder desobstruir as energias, fazer com que ela fique mais relaxada, muscular, tenha um relaxamento muscular e um relaxamento mental também.
e além de tudo, você já vai começar a melhorar a mobilidade da pessoa, né? E na questão do dizer sim, quando você começa a entender o que te faz mal, você começa a ter o controle e começa a conseguir dizer alguns nãos. Porque muitas vezes, eu acho que pelo menos 90% das vezes, a gente não se dá conta de que aquele sim vai te atrapalhar. Foi o que eu falei no começo. Às vezes você acha que você vai dar um boom na tua carreira abraçando tudo, né? E não. De repente, se você se mostrar especialista em uma determinada situação, pode ser muito melhor do que você ser aquele tapa-buraco, aquele que sabe fazer tudo, mas que não faz nada com excelência. Você faz bem feito, você faz, né? Então, você vai saber fazer todos os GDS, você vai saber mexer em todos os OBTs. E, aliás, essa semana eu vi um rapaz que foi promovido dentro da Copas Tour, e o diferencial dele foi o Lemontech. Foi ele saber mexer bem no Lemontech e Que é um ajudar os outros sistema, né? consultores a mexer nele também. Então, quer dizer, e a Copas Tour, ela é uma empresa que a gente tem muitos disso, né? A gente tem muitos OBTs. E quando você está no dia a dia, quem é de determinadas contas vai ter uma facilidade melhor em mexer em determinado OBT, por quê? Você vai usar mais ele. A gente do plantão, a gente tem que usar todos. Então, fica muito complicado você conseguir ser totalmente especialista em cada um dos OBTs. E aí eu Né? acho um ponto legal do que você trouxe, porque, por exemplo, você vê no plantão, ou em situações de plantão, a pessoa ela tem que ter ela tem que ter um conhecimento mais generalista. Por quê? Porque você vai se deparar com várias situações diferentes. E ao mesmo tempo também tem-se a necessidade de você ter nas organizações, né? Não, para a gente não generalizar aqui, não generalizar, né? Para a gente não especificar só do nosso negócio, né? Você tem que ter Verdade. também especialistas. Um especialista em um sistema, um especialista em uma função, um especialista em comunicação, em estratégia. E as organizações, elas se completam, acho que através desse ponto. Ou seja, não está errado você ser generalista, você saber fazer de tudo um pouquinho, e também não está errado você ser especialista. Eu acho que isso é uma construção. E voltando um pouquinho até a parte do sim, do não, que você trouxe, na sua opinião, do que você tem estudado, como que é essa relação na vida da pessoa para ela entender o momento de ela conseguir falar mais não para as pessoas? Porque na verdade não existe certo, não é errado você falar não, e nem é errado você falar sim. Acho que o ponto que a gente vai querer discutir aqui é como a pessoa identificar o equilíbrio de saber a hora certa de falar o não, de saber a hora certa de falar o sim. E você, do que você, enfim, estuda, pesquisa, você acha que é comum em alguma certa idade na evolução da pessoa? Porque a gente percebe que a pessoa vai amadurecendo e aí chega um determinado ponto que ela consegue entender a hora de dizer não. O que você consegue trazer de informação para a gente sobre isso? Então, Daniel, eu vejo dois pontos muito importantes quando a pessoa começa a aprender a falar o não. A maturidade, como você disse, né? A gente vai conseguindo entender e perceber qual é a nossa prioridade, onde a gente quer colocar mais a nossa força, o nosso desejo de concretização, ou eu vejo que é um lado um pouco mais pela dor, sabe? Quando você chega naquela estafa mesmo, que foi o meu caso, né? Eu não, mesmo com o passar dos anos, eu ainda tinha aquela coisa de vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E cheguei num momento em que eu tive uma gripe, fui no médico, no hospital, né? E aí ele perguntou como é que estava, me passou o remédio, e a última frase dele foi, tem mais alguma coisa? Eu desabei a chorar na frente do médico. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Isso foi em 2012.
E aí eu chorei muito, muito mesmo, sem saber o porquê que eu estava chorando, né? Eu só queria que aliviasse. E eu não entendia o que estava acontecendo, de verdade. E foi assim, desde eu comecei a trabalhar em 92 e de 92 até 2012 eu vivi essa coisa de tudo muito rápido e tudo ir fazendo e sim, 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 e alterando muito horários. E aconteceu esse fato. E ele virou para mim e falou assim: olha, eu vou te encaminhar para um colega meu, você procura por ele e a gente vai fazer um acompanhamento mais de perto. Quando eu li o acompanhamento, era para um psiquiatra. E eu falei, eu fiquei assim, eu fiquei em choque. Quando eu li psiquiatra, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, eu tô louca, é isso? Porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Falando em psicólogo, em psiquiatra, você não leva pelo lado, não, peraí, tá acontecendo alguma coisa, eu vou ir com calma, eu vou entender o que está acontecendo. Não, eu, pelo menos, eu levei para esse lado. Não sou louca. O que ele está pensando que ele é? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu marquei e fui. E aí, ele me deu uma medicação, eu usei um tarja preta eu precisava usar durante 3 meses, eu usei durante um mês, porque ele deu uma amostra grátis, que era para os 30 primeiros dias, saber como que eu ia me dar com a medicação, e parece que deu uma desligada, sabe? Foi assim, falei, nossa, como é bom, né? Como é mais tranquilo você viver sem tanto pensamento, né? E aí eu voltei, ele falou, você tem que tomar mais uns 60 dias. Quando eu vi o preço do remédio em 2012, eu falei, gente, eu sou uma consultora, eu não tenho condição. Ele Aí você custava, falou pro médico, você que tá louco, passar um remédio você que desse. seja um psiquiatra, entendeu? Mas o senhor não tem noção, peraí, eu sou só consultora, calma. Na época, em 2012, cada caixinha de 30 comprimidos custava R$ 550. Por um salário de consultor na época, era tipo um quarto do meu salário. Eu falei, eu faço o que com o resto, então, entendeu? Então, tipo, eu fiz uma coisa muito errada e eu me dei alta, entendeu? Foi uma coisa errada, isso não pode ser feito. A partir do momento que você entra em um tratamento, seja psicológico, seja com psiquiatra, não se dê alta, entendeu? Continue o seu tratamento, converse com ele vai fazer o desmame da medicação, mas eu não tinha essa consciência e eu me dei alta e graças a Deus deu certo, entendeu? Foi muito, acho que naquela situação, aqueles 30 dias, eu acho que já fez o efeito que eu precisava, né? Caiu muita ficha, né? Eu entendi como era melhor eu tentar entrar num ritmo mais tranquilo, né? E foi o que eu comecei a procurar, né? A partir daí, de 2013 para cá, tudo que eu procurei em termos de trabalho era qualidade de vida. Então, eu fui trabalhar em horários alternativos, que eu não tinha tanto estresse com o metrô, com o transporte público em geral, porque isso também já te deixa muito, assim, para mim já fazia muito mal, porque eu já chegava na agência cansada e estressada, porque você ficar horas dentro de um transporte público sem ter uma condição adequada é bem complicado. Então, eu fui trabalhar, consegui um emprego para entrar às 13 horas e sair às 22. Então, eu fui conseguir coisas que facilitasse a minha vida de alguma forma. Então, foi aí que eu comecei a dizer alguns nãos, né? Começou Isso, justamente aí. desculpa interromper, Lara, que aproveitando esse gancho, né, como você conseguiu identificar, né, os seus sentimentos, isso é
importante, que a gente hoje tem essa dificuldade em saber o que realmente a gente está sentindo, né? Se realmente, se a gente está se sentindo sobrecarregado, se realmente dá ou se não dá. Então, é um ponto importante isso que você comentou, queria até pedir para você complementar um pouco mais sobre como que a gente pode fazer esse exercício de parar um pouquinho no nosso dia e olhar para nós, né? Fazer assim, poxa, como que realmente eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo bem? Se eu estou sobrecarregado? Eu estou com um turbilhão de pensamentos, como você falou? Como que a gente consegue ter esse tempo assim, né? Eu até gostaria de dizer, não sei se existe esse termo, uma empatia com nós mesmos, né? Tudo Com a nossa mesmo, é verdade. pessoa e saber ter esse autocuidado, né? Isso daí é muito importante. Eu acho que de 2, 3 anos para cá, a gente está entrando, mas acho que até 2 anos antes da pandemia, eu acho que já começou esse movimento de olhar mais para dentro, né? Porque eu via muito assim, até 2018, 2017, 2018, tinha muito movimento de olhar para o outro. Qual a necessidade do outro, como a gente pode auxiliar o outro, né? Como a gente vai entender o outro, né? E tinha muito a questão da empatia pelo outro, né? A partir de 2019, 2018, já começou a virar um pouquinho, falar, não, para eu entender o outro, e pelo menos essa é a maneira, é a visão como eu vejo, né? Para eu entender o outro, só é possível quando eu consigo me entender. E a pandemia veio muito com isso, né? Porque a pandemia mostrou quem você realmente é e o que você precisa, né? O fato de você ficar muito tempo sozinho, né? Tem pessoas que não conseguem, elas precisam ter o contato. Elas podem até não conversar com as pessoas, mas ela tem que ter a pessoa ali do lado. Então, no trabalho, para fluir, tem que ter o colega ali na frente, tem que ter o supervisor ali do lado, tem que ter essa coisa. Então, a gente nunca olhava muito para a gente, porque a gente tinha prazo para cumprir, a gente tem o cliente para atender, então era sempre muito voltado para fora. A partir do momento que você coloca na sua mente em que tudo que você vai fazer, você tem que estar bem para poder fazer direito e para poder fazer melhor e para poder ajudar o outro, você começa a criar esse tempo para você. E não precisa ser um tempo muito, muito grande, sabe? Você pode fazer isso debaixo do chuveiro, porque banho você vai tomar todos os dias, né? Pelo Então, menos é o recomendado, né, é o que pessoal? é o que se espera. É o que se espera, né? Mas aí, o que normalmente você faz quando você está no banheiro, Daniel? Quando você está tomando seu banho? Nossa, eu viajo, viu? Às vezes viajando, fico pensando no dia. Não sei se. Acho que é a ocasião, né? Porque é aquele momento que você tá ali com você, né? Então você acaba usando do processo de tomar um banho meio que uma terapia mesmo, né? Uma terapia ali com você, de Exatamente. relaxar, de se conhecer, de pensar em coisas. Isso Exatamente. Legal. mesmo. E aproveitando essa pergunta filosófica, né? Você com você mesmo é uma boa companhia, né? Consegue ficar na sua própria companhia? Como que você se Exatamente. sente? Eu fico super bem na minha companhia. E eu descobri isso na pandemia, que eu sempre fui assim, eu tenho uma coisa muito, eu falo muito, eu gosto de estar conversando sempre, estar perto das pessoas, mas eu consigo ficar comigo. Não sei se pelo fato de ser filha única, então, desde criança eu já me habituei a isso, né? Tinha um momento em que eu tinha os coleguinhas, né, para conversar, para brincar, os meus primos, que são basicamente meus irmãos, né? Mas dava certa hora, eu ia para minha casa e ali na minha casa era eu comigo, né? Então, talvez isso tenha me ajudado a conseguir conviver bem só comigo, né? Coisas que talvez quem tem irmão seja um pouco mais difícil, porque tá o tempo inteiro com alguém ali do lado, né? Ou seja, fazendo festa, ou seja, brigando, mas tá com alguém ali do lado. Então, eu me sinto muito bem na minha companhia. E só que na hora do banho, por exemplo, eu ficava pensando no que eu tinha que fazer para o dia seguinte.
Eu ficava Não estava pensando no que eu tinha feito e que tinha dado certo, e ficava pensando no que eu tinha feito e que tinha dado errado. Então, o meu tempo inteiro era pensando muito mais no trabalho, entendeu? Do que em outras coisas. Hoje eu consigo ir para debaixo do chuveiro e falar: peraí, hoje como eu estou me sentindo? Eu estou calma? Eu estou mais alegre? Eu estou mais feliz? Eu estou mais triste? Se eu estou triste, o que que aconteceu? O que que desencadeou isso? Então, esse momento de 15, 20 minutos que eu tiro para o banho é justamente para fazer a minha reflexão. E à noite, quando eu vou dormir também, a última coisa que eu penso é como foi o meu dia. O dia me fez feliz? Eu fiz alguém feliz? Então, eu não me atenho mais às coisas muito materiais, entendeu? Eu procuro me ater às coisas mais emocionais mesmo, em prestar atenção no que eu poderia ter feito diferente para mim, para ter melhorado o meu dia. Mas Pode concluir. isso eu só consegui agora, depois de muito tempo e fazendo toda essa parte desses estudos. E, enfim, pelo que deu para entender, você colocou duas possibilidades de aprendizado, né? Que a gente estava falando do sim e do não, que é o amadurecimento, que eu acho que aí vai do timing de cada um. Quem está escutando a gente, não existe uma regra. Tem gente mais nova que, amadurece muito rápido. Tem gente que vai envelhecendo e parece que não chegou ao ponto de maturidade ainda. Então, é de cada um. E é normal, não é errado, nem nada, né? E você também colocou o outro lado, que é o lado do aprender forçado, que é aprender às vezes na dor, por alguma situação. E nesse processo de dizer sim ou dizer não, como que você pode fazer vou falar de novo, a correlação daquelas pessoas que dão desculpa para não dizer o sim? Para não dizer o sim para você, eu preciso te dar uma desculpa, porque senão eu não consigo te falar não. Senão eu vou ser ruim, eu vou ser uma pessoa má, né? Exato. O não por não acaba caracterizando a pessoa como uma pessoa malvada, digamos assim. E não é. A gente tem que... Você até pode dizer, se você quiser, você até pode dizer o motivo do seu não. Motivo, né? Aí você falou a palavra legal. Motivo, não uma desculpa, né? Exatamente. Porque tudo você tem um motivo para dizer sim ou para dizer não. Mesmo que o seu não seja, eu não quero. Ok, que eu não normal. quero. Ah, mas por que você não quer? Aí não te interessa o porquê eu não quero. Entendeu? É um motivo meu. Eu não estou com vontade. Eu não me sinto confortável em fazer. É simplesmente isso. E para isso eu não tenho que te dar explicação. Eu não tenho que te dar motivo. Entendeu? E muita você gente acredita... não... Desculpa, pode falar. seguir. Desculpa. Não, já veio rápido assim em cima disso, né, nessa dúvida. Você acredita que tem alguma, assim, entre o gênero feminino e o masculino, tem algum que tem uma capacidade melhor, mais fácil de falar não, ou sim, ou aceitar certo tipo de situação? Você acredita nisso? Eu acho que as mulheres, talvez, elas digam mais Puxando sim. a sardinha, vai. Você acha que a mulher diz mais o sim? Eu acho que as mulheres dizem Ela tem mais sim. dificuldade, então, para dizer o não. Sim, principalmente se for para filho. Aí a mulher não fala não nunca, é incrível. Ela fala não, mas daqui a 5 minutos ela faz o que a criança pediu. Exato. E pegando já também esse gancho, as próprias crianças, né, elas aprendem muito rápido a falar não. E aí talvez seja porque naquele momento a gente também fala muito não para eles, né? Ele tá aprendendo, descobrindo o mundo, andando, engateando, você fica só não, aí não, não, aí não. Você vai se E aí machucar. exatamente, e aí ela acaba sendo uma das primeiras palavras ali que ela sente com familiaridade, né, para pronunciar. Isso é legal. Sim.
Agora, um fato que eu acho bem interessante é a dificuldade em dizer não, ela não é tanto em termos de feminino ou masculino, mas se vocês olharem para as pessoas que vocês conhecem, vocês vão identificar que pessoas que têm o corpo um pouco mais quadradinho, elas têm uma maior dificuldade em dizer não do que uma pessoa que tem um corpo mais alongado, ou que tem um corpo num formato de triângulo invertido. O triângulo invertido, ele vai falar não se aquilo realmente não for interessante para ele. Toda vez que alguém que tem um formato mais de triângulo invertido, ele vai falar sim quando tiver algum interesse para ele. Agora, quem é mais quadradinho, não importa se aquilo vai ser interessante para ele ou não, ele simplesmente não sabe falar não. E isso é um fato. Momento em que todo mundo que vai estar escutando, que vai parar, vai pro espelho e vai falar, meu Deus, e agora? Qual formato que eu sou? Quadrado, triângulo invertido, total, né? Exatamente. Isso traz a gente também a se questionar, né? Como o nosso corpo fala por nós, né? Antes mesmo da gente abrir a boca, né? Como a nossa linguagem corporal fala muito sobre como a gente está naquele momento, tem questão de sentimento, né? Isso é muito interessante, só que nunca tinha ouvido falar que isso tem uma influência na decisão da pessoa. Isso é muito interessante. É totalmente inconsciente isso, mas tem uma decisão muito forte e principalmente assim, essas pessoas que eu comentei, que são mais quadradinhos, seja ou o rosto, porque às vezes a pessoa tem um formato, você vai notar o quadrado em várias partes do corpo dela, né? E aí, o que elas têm essa situação de dizer muito não, e ela se sente culpada se ela diz um não para você. Mesmo que ela não tenha responsabilidade nenhuma, não é da conta dela, mas só o fato de você pedir ajuda para ela, ela já se sente na necessidade de te atender, mesmo que sobrecarregue ela. Olá, Ana. Ou até o Mal, se ele quiser, acho legal a gente trazer essa visão também. Você acha que esse evitar de dizer não está um pouco ligado mais aqui, por exemplo, à nossa cultura brasileira, ou talvez essa estigma de que a gente acha que tudo estão nos observando, que todo mundo está nos avaliando, ou seja, putz, se eu falar não para ele, puta, o que as pessoas vão pensar? Né? A gente coloca talvez esse condicionamento, né? Putz, vou ter que fazer isso, vou ter que falar um sim, porque, putz, se eu não fizer, vão achar que eu sou preguiçoso. Eu sou preguiçoso, ou que eu sou irresponsável, ou que eu sou uma pessoa que não pensa nos outros, né? Que eu sou uma pessoa egoísta. Isso é uma cultura muito brasileira, assim, né? Tudo isso sempre tá. Eu acho que desde muito criança a gente sempre é muito comparado, né? Ou você vai ser comparado com seu irmãozinho, ou você vai ser comparado com seu primo, ou você vai ser comparado com seu vizinho. Então, muitas vezes, pai e mãe, ou até mesmo professores, sei lá, sempre tem aquele, se é na escola, fala, olha, mas fulano, olha como é quietinho. Olha, quando eu preciso de alguma coisa, fulano me ajuda, né? Então, se o fulano ajuda, por que você não pode ajudar? Por que você tem que dizer não? Né? E pai e mãe também faz muito isso. Olha, faz isso para mim. Aí a criança vai e faz, o outro, eu não quero. Só, tá vendo? Seu irmão faz, por que você não faz? Então, tem muita comparação, né? Aí, se a gente for levar para o lado profissional, também acaba tendo a comparação, né? Uma coisa que muitos líderes ainda não fazem, estão tentando, estão melhorando, mas ainda tem esse comparativo, né? Eu preciso, isso daí sempre me ajuda, vou fazer. Tem que retribuir, né? Você fica condicionado, né? E muitas vezes você faz pela retribuição mesmo. Muitas pessoas falam não porque sempre acham que se continuarem falando sim, quando você pedir, a pessoa também vai te dar um sim. E não é o que acontece. E eu falo isso porque já aconteceu comigo. Entendeu? De trocar, de repente precisam da ajuda por alguma coisa, você vai e ajuda, e quando você precisa, hoje eu não posso,
trocar horário, sei lá, alguma coisa assim, trocar uma folga, entendeu? Isso às vezes já aconteceu comigo logo quando eu comecei a trabalhar em plantão, isso no ano 2000. Então, eu sempre trocava, né? E quando eu precisava, nem sempre a pessoa trocava também. Então, quer dizer, adiantou falar tanto sim, sempre que a pessoa precisava? Adiantou ser solícito? Não. Entendeu? Então, eu acho que se fala muito sim por conta disso, né? De você querer ser uma pessoa solícita, né? Prestativa, para você não ficar como uma pessoa egoísta, para você ser reconhecido, ou como uma boa pessoa, ou como um bom funcionário, não sei, mas eu acho que essas 4 coisas são os fatores principais, né? Sim, Da e pessoa eu falar tanto concordo. sim. Eu concordo e também trago esse ponto levando para o meio corporativo, né? Como a gente tem um sentimento, vamos se dizer, de medo, às vezes, de acabar falando não, né? Falando que não consegue ou que também não consegue dar conta daquilo nesse momento. E por receio, né? Desse receio de ser desprezado, enfim, desse sentimento que possa gerar na outra pessoa. E esse ponto que você comentou também, que não sei se, enfim, se é alguma coisa como o show falou, se é da nossa cultura ou não, né, de fazer já esperando algo em troca. Então, isso também não sei se como que a gente leva esse assunto, né? A gente tem muito isso na nossa cultura, às vezes a pessoa pode até, tipo, numa situação ruim, jogar isso na sua cara, falando, não, mas que dia X eu te emprestei o guarda-chuva. Então, e a gente, claro, tem muito receio de se sentir mal, né, nesse sentido. Às vezes até acaba se colocando numa situação ruim para agradar outra pessoa, né? E aí me questionando nesse sentido, né? Como que a gente consegue, assim, tem essa relação no meio corporativo e eu acredito também que isso é uma coisa que a gente tem nos relacionamentos afetivos, né? De como a gente conseguir, assim, falar um não, né? A gente conseguir falar, pô, um não realmente, na essência, mas sem querer que deixar a outra pessoa se sentir mal, sem saber se realmente a gente tá buscando que ela faça isso por vontade dela, sem persuadir ela, né? Acho que sem tentar fazer essa persuasão para mudar a decisão da pessoa. Eu acho que antes da gente pensar em como a gente dizer um não, sem a pessoa, sem magoar ou sem deixar a pessoa se sentir mal, a que vai receber o não, quando você pedir alguma coisa, você já estar preparado para o não. Porque é muito mais um trabalho de como a gente ouve o não, a gente entender que o não, ele não é uma coisa ruim. Né? Muitas vezes você recebe um não, e é esse não que faz você crescer. É esse não que vai te empurrar para a vida de uma forma que você vai compreender muitas outras coisas. Eu acredito que a alta dependência emocional, que algumas pessoas têm, faz com que ela sempre diga sim. E ela se anula, principalmente nos relacionamentos afetivos. Né? A partir do momento que você tem um relacionamento afetivo, seja ele com pai, mãe, com irmãos, com amigos, ou até mesmo com um namorado ou com a namorada, não é porque você tem essa relação afetiva que você precisa falar sim para tudo que a pessoa quer, né? Porque a pessoa tem que entender onde é o seu limite. Né? Um exemplo assim bem bobo, mas se eu sou uma pessoa que não gosto de ir para um sítio de jeito nenhum, por que eu vou passar 10 dias num sítio só para agradar o meu familiar ou o meu namorado? Não faz sentido, a viagem vai ser um inferno. Ninguém vai conseguir ser feliz durante 10 dias num lugar que você odeia. Mas eu vou Então, trazer Não, pode concluir, desculpa. Você pode até ir para o sítio, mas falar, ó, você quer ir? Você quer ficar os seus 10 dias? Ok, eu fico 1, tá? Eu vou
passo o dia com vocês, passo uma noite, o dia seguinte eu venho embora, você continua e tá. É entender que você não precisa estar ali o tempo inteiro para você demonstrar o seu amor, o seu afeto, né? Eu acho que quando você demonstra que você confia na pessoa, eu acho que é a maior prova de amor que você pode dar para a pessoa. Essa é o fazer com que a pessoa esteja ao seu lado porque ela quer, não porque você está manipulando, não porque você faz tudo que a pessoa quer, né? Ah, eu quero ir para o pagode, eu odeio pagode. Não, tudo bem, eu vou para o pagode sempre. Então, a gente vai sair 30 dias vai para o pagode. Não dá. Você quer ir no pagode hoje? Ok, eu vou com você no pagode hoje, mas amanhã eu quero ir no rock. Então, você vai ter que ir no rock junto comigo. Senão, não funciona. Então, não é o sim toda hora. É o sim desde que aquilo te faça feliz. Desde que aquilo não vá atrapalhar. Né? Porque você fazer uma coisa contrariado, fica aquela coisa pesada, você não faz com prazer, a pessoa vê que você não está fazendo com prazer, então, se a pessoa realmente gosta de você, ela não vai se sentir bem recebendo o seu sim, sem você estar feliz. Agora, se ela não gosta de você, se ela só quer te usar, beleza. Vamos lá que eu preciso dar vazão aqui para as coisas, então você vai falar assim, você está gostando? Beleza. Não está? Tanto faz. Então, é isso que você tem que notar, qual é a qualidade de relacionamentos que você quer na sua vida. Eu ia falar justamente isso, Lara, só que você já respondeu, porque eu ia fazer o contraponto no sentido de, ok, eu não gosto do sítio, igual você colocou, eu não gosto do pagode, mas, poxa, a gente é parceiro. Então eu tenho que, de uma forma, não ser, é uma forma ceder, ser compreensivo. Poxa, você gosta, então eu vou por você. Eu não tô indo pelo pagode, né? Eu tô indo por você. Mas eu acho que, novamente, a gente volta no equilíbrio. Eu vou com você, mas eu não vou 30 dias. Você gosta de os 30? Eu vou você vai os outros 29 e tá tudo bem. E aí eu acho que tem que ter essa maturidade novamente no relacionamento de ambos os lados entenderem. E tudo bem. Por quê? Porque eu sou eu, você é você, nós somos no nosso relacionamento, entendeu? E a gente tem que respeitar cada momento. Um momento que eu quero ficar sozinho, um momento que a gente tá junto, e assim a vida segue, né? Mal, você quer... Eu acho que esse né, lance do relacionamento e vai muito também pelo lado de, tá, vamos se colocar no exemplo de começo de relacionamento, aí você está se conhecendo e tal, e aí às vezes você se coloca, né, numa situação que às vezes também você não sabe se vai gostar ou não, é uma experiência nova para você, mas que você vai querer ver a outra pessoa feliz, você sabe que ela vai se sentir bem, né, quando você falou isso, eu me recordei muito bem da minha adolescência, quando eu queria ficar no meu sábado aqui, brincando com meus amigos, e eu tinha que ir na casa dos meus tios, com a minha mãe, com meu pai, e, oi tio, tudo bem, Feliz Natal, né? Enfim, essa coisa da gente não querer estar lá, mas eu também não queria ver minha mãe triste por eu não estar lá, eu queria ver ela feliz, eu quero ver a outra pessoa feliz, então a gente também, às vezes é um ponto que eu penso de, tá bom, eu não estou feliz de estar nesse lugar, mas estou feliz de ver a outra pessoa feliz, tá válido, posso me apoiar nisso e tudo bem, segue, vai passar, né, mas também não que seja 10 dias, você tem toda a razão. Exatamente. Desde que você né? não tenha que fazer isso sempre, né? Você tem que ter o poder de escolher o que você quer, tanto para você quanto para os outros, no caso, né? Então, a partir do momento que você escolhe, né? A pessoa te convidou, você escolhe ir, então você tem que escolher o porquê você está indo, né? Eu li uma matéria muito legal nesses dias, falando sobre a quantidade de escolhas que a gente faz por dia, né? E são milhares de escolhas, né? Tudo é uma escolha atrás da outra, sem você perceber que você está fazendo a escolha, né? E então é muito isso, é deixar muito claro as coisas. E quando você deixa claro, não fica pesado para ninguém, né? Todo mundo vai acabar entendendo e vai se adaptando a isso.
também se não se adaptar é porque não é para ser daquela forma, né? Porque não é a pessoa correta, né? Não é Sim, o envolvimento, o relacionamento correto que você precisa ter, né? Se você não tem exatamente. se só você cede. Exatamente, você também não pode deixar de ser você, né? Senão você não vai realmente conhecer de fato a outra pessoa. Essa é a É, primeira coisa, né? Se a pessoa se interessou por você antes de vocês começarem a sair, é porque ela viu alguma coisa em você que era muito bacana. A partir do momento que você começa a ceder sempre, já o interesse da pessoa acaba se perdendo, porque não é o que ela viu no começo, quando vocês estavam exatamente. juntos. Exatamente. E aproveitando, então, né, que a gente já entrou nesse assunto, né, você já trouxe algumas dicas, né, essenciais para cuidados, né, com a nossa saúde, com o nosso emocional e como isso influencia nas nossas decisões. E gostaria de levar a nossa conversa que está chegando, né, no nosso final, para a gente trazer esse tipo de assunto, né? A gente já comentou, você já deu a dica do banho, já é um momento para você ficar consigo mesmo. Banhoterapia. É Isso, isso. mais Existe, uma. será ou não? Daniel, tudo na vida, se não existe, a gente inventa. Então, eu acabei de criar, hein? Se Opa, alguém ótimo, copiar, eu vou cobrar mais uma. royalties. Isso, exatamente. E isso é exatamente isso que a gente tem que criar, né? Eu acredito que a gente tem que criar esses momentos na nossa vida para a gente estar com a gente mesmo, tá? Vamos olhar para si, né? E aí a minha dúvida seria nesse sentido, como que a gente, por exemplo, pode criar maneiras, criar, enfim, métodos que a gente consiga ter esse tempo com nós, esse tempo de observar, né? Tanto os nossos sentimentos como as decisões que a gente já tomou, enfim, as que a gente vai tomar, e de uma forma de que, claro, as outras pessoas não julguem a gente por isso, né? Porque é claro que você vai entrar, se você entrar na minha agenda lá de reuniões e ver lá das 3h30 às 4 horas, não vou fazer nada, vou ficar aqui cuidando da minha saúde mental. Você vai, como assim, né? Como assim? Calma, né? Então, Não é, não enfim, vamos exagerar. exato, como a gente consegue encontrar, né, um meio termo disso, claro, mantendo nossas responsabilidades em dia, as nossas entregas, mas também tendo essa responsabilidade com a nossa saúde mental, né? Mas é que tá, Mal. A partir do momento que você não precisa pegar 1, 2, 3 horas para cuidar. Se você cuidar de você um pouquinho por dia, você vai criando um hábito e você vai conseguindo se conhecer de uma forma melhor. Então, por exemplo, como a gente comentou no começo, pegou o horário do banho, que é um horário que habitualmente você vai ter esse horário. Pega mais uns 10, 15 minutos antes de dormir, porque ninguém consegue já deitar na cama e capotar. Você tem que estar cansado demais para conseguir isso. Senão você vai levar lá uns 10, 15, uns 30 minutos para conseguir pegar no sono. E isso é um momento também que você pode usar de autocuidado. E aí, de repente, se a pessoa gosta de fazer exercício físico, de repente ela está correndo, né, gosta de fazer uma caminhada, também é um momento para ela, ao invés dela colocar a energia dela nos afazeres, no que ela tem que fazer, usa esse momento para colocar energia no que ela é e no que ela quer ser, no como ela está se sentindo, né? E são assim, tipo 10, 15, 30 minutos por dia. Vai começando. Tem pessoas que gostam de um yoga, tem pessoas que gostam. Eu gosto muito de música, né? O que me faz ficar calma é música, né? Então, quando eu era adolescente, precisava fazer projeto para terminar, para passar no colégio, tinha que fazer muito desenho, tá? Eu colocava música, minha mãe saía de casa porque ela não aguentava, eu colocava o som muito alto, e aí eu conseguia desenhar, né? E na base do rock. Então, eu funcionava dessa forma, né? Hoje em dia, quando eu estou sentindo um dia que eu acordo, que eu estou um pouquinho mais, eu falo, nossa, essa sensação não é minha, não estou muito bem,
Eu vou escutar uma sofrência? Não. Eu coloco a música mais animada que tenha, mas não animada no sentido de ser agitada, colocar porque a música é agitada. Não, porque tem uma letra positiva, né? Então, tem muitas bandas e alguns outros cantores que eu gosto de ouvir, porque a letra é muito positiva, então ela já dá aquele ânimo, né? Uso muitas cores, é claro. Então, se é um dia que eu acordei que eu já não estou me sentindo muito bem, eu evito usar o preto, por exemplo. Eu vou colocar uma roupa amarela, ou vou colocar um acessório amarelo, ou vou colocar um laranja, né? Então, vai ter dias que vocês vão me ver aí no trabalho, tempo cinza, um dia que todo mundo vai usar uma roupa mais sóbria, um preto, um cinza, um marrom, eu vou estar com um laranja, eu vou estar com um amarelo, né? Dias que eu não estou muito legal, que eu estou meio triste, vocês vão me ver maquiada. O dia que eu chegar aí e estiver muito bem arrumada, é porque eu não estou legal. Então já corre lá, dá um abraço na Lara. Hashtag dica aí pro pessoal. É bem isso mesmo, porque todo mundo está acostumado a me ver muito de cara lavada. Mas isso é uma Então, forma de defesa mesmo, né? Sua, um gatilho, né? Porque aí você vai ver, você vai muito bonita, a primeira coisa, nossa, que linda que você está hoje. Talvez aquilo já seja exatamente. coisa te E ajudar a ficar melhor. o engraçado é que eu faço isso desde que eu sou criança, assim, desde os meus 12, 13 anos eu faço isso, sem saber o porquê que eu fazia, mas me fazia sentir bem. Quer dizer, hoje eu sei o motivo, né? Eu fazia isso justamente para cavar elogio. Mas quando eu fazia, que era pequena, eu não sabia que era para cavar elogio, né? Mas eu ia mais arrumadinha. Então, aí sempre vinha, nossa, você está tão bonita hoje, nossa, como você está diferente, nossa, e aquilo vai levantando a sua estima, entendeu? Aquilo vai te deixando mais feliz. No final do dia, eu estava super contente, estava super alegre, não parecia a mesma pessoa que tinha acordado toda triste, toda para baixo. Mudava a rotina do seu dia, né? Bom, nosso voo tá chegando quase aqui no aeroporto, tá quase pousando. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu queria só compartilhar aqui, para mim ficou bem claro 3 pontos. Eu acho que o primeiro de todos é você se autoconhecer. A pessoa ela tem que estar bem com ela mesma, ela tem que saber dela. Você também colocou a parte dos limites. Todo mundo precisa saber os seus limites, precisa impor esses limites, externar esses limites, porque se eu sei esse limite, mas eu não sei colocar para você, vai acabar me afetando. E aí volta também no mesmo ponto do autoconhecimento. E uma coisa bem legal que você trouxe é que talvez a dificuldade não está só no dizer o não, mas também está no receber o não, né? Que é aquilo que você colocou, a pessoa precisa estar preparada quando pedir algo já para receber o não. Porque às vezes a gente vai com a certeza do sim, e aí quando vem o não é aí que a gente se frustra, né? Então acho que não é só a gente saber falar o sim ou falar o não, mas tá muito mais também ligado ao a gente saber receber o sim e saber receber o não. E aí, Lara, eu queria que você passasse uma mensagem, um alto também antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Enfim, uma mensagem que você queira deixar aí para todos os nossos ouvintes sobre o tema que a gente está abordando aqui, que a gente está conversando. Olha, acho que o principal desse vamos normalizar ou não é a gente realmente conhecer o nosso limite. E sempre que você for dizer um sim, pensa antes, né? A pergunta é, esse sim vai me fazer bem? Eu vou ficar feliz fazendo isso? Né? E a partir dessa resposta, aí você decide, né? Porque se você tiver um sim que vai te deixar infeliz, sua próxima pergunta é, essa infelicidade vai durar quanto tempo e como eu vou lidar com isso? Se eu conseguir lidar com isso sem me prejudicar, ok, vamos fazer o sim. Agora, se esse sentimento que eu vou ter for acarretar muito tempo, não for me trazer nada, só for me trazer coisas que não valem a pena,
Então, não faz sentido você dizer o sim, e aí você tem que partir para o não. E para as pessoas que são mais... a gente usa o termo fraca, mas não é fraca exatamente, mas que tem essa dificuldade muito grande de dizer não, porque quer sempre agradar as pessoas, e não sabe como mudar, sair disso. Você já sabe que você sempre quer agradar e não sabe, não tem força para sair disso. O floral, ele ajuda demais. E tem um floral específico para que as pessoas que têm essa necessidade de estar sempre agradando possam fazer uso. Então, procurar um floral terapeuta é bem interessante. Aliás, tem várias coisas, vários aromas que também te ajudam. E, assim, se você já sabe que você tem essa dificuldade, procura uma pessoa para te auxiliar nessa parte, porque vai te ajudar demais, entendeu? Excelente. Maravilha, dicas valiosas. Para mim, o principal também acho que é isso, como o Chu colocou, a gente, claro, é o maior desafio, né, da vida, da gente conhecer a si mesmo, né, a gente se autoconhecer, e também, além disso, ser sincero com nossos sentimentos, né, com aquilo que a gente está trazendo, saber que a gente se autopreservando é a única forma também da gente conseguir falar sim para as outras coisas da nossa vida. Porque se a gente deixar a gente chegar nesse extremo, nesse esgotamento, a gente vai ter que falar não, porque vai ser obrigado a falar não, não vamos estar bem, e quando você está bem, nada flui, entendeu? E nenhuma parte da sua vida, seja família, emprego, negócio, nada vai fluir. Então, o que fica para mim é isso, o pensamento principal é a gente cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso eu mesmo, para que aí sim a gente consiga dizer sims e dizer nãos com uma decisão tomada conscientemente, né, pensando na nossa saúde. E então é isso, essa é a mensagem final. Espero que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Estamos chegando ao fim do nosso voo, mas não saia da janela. Aguarde os próximos podcasts. Obrigado, pessoal.